Oi, pessoal da autonomia, pessoal que não é da autonomia também. Meu nome é Lara, sou professora de educação física, trabalho com treinamento funcional no estúdio Autonomia Treinamento. Estou aqui para falar sobre o terceiro pilar da saúde funcional. A gente já veio falando nas últimas semanas, não necessariamente nessa ordem, mas a gente vai falar hoje sobre blindagem social. Já falamos sobre sono, mente, esse é o terceiro capítulo. Por que eu estou falando de blindagem social? Você pode estar se perguntando assim, poxa, mas o que isso tem a ver? Onde é que ela vai agora? A Lara está querendo falar de tudo, o que ela quer? Importante a gente pensar que tudo isso que eu vou falar tem a ver com a nossa saúde, tem a ver com a busca pela saúde. Então tudo faz sentido dentro desse assunto, saúde funcional. Então esse vídeo vai ser dividido em alguns momentos. Primeiro eu vou falar de estudos, vou falar de em torno de 3 estudos. Depois eu vou falar sobre dicas para a gente poder melhorar a nossa blindagem social. Vocês vão entender por que eu estou falando nesse assunto daí. E se tiver alguma dúvida também pode perguntar. Beleza, vamos começar. Primeira coisa que a gente tem que pensar em termos de social é nos neurônios espelho. Eles foram descobertos nos anos 90 em macacos. Então descobriu-se que os macacos faziam ações similares. Um imitava o outro, imitavam também os cientistas que estavam no laboratório. Então, os cientistas seres humanos. Então, chegou-se a conhecer essa estrutura em que a gente repete ações de pessoas, né? De pessoas da nossa espécie e às vezes até de outras espécies. O que acontece é que a gente repete ações que a gente é capaz de fazer dentro da nossa função cognitiva. Então, tem muita relação com a aprendizagem. É muito importante a gente pensar que eu posso fazer ações que não necessariamente eu saiba fazer, mas que simplesmente eu estou imitando. Então, tem bastante relação com a aprendizagem. E também tem relação com empatia. Então, os cientistas seguiram estudando os neurônios espelhos e viram que as pessoas têm a tendência de se aproximar das outras por esses neurônios. Então, quando a pessoa está chorando, a gente tem a tendência a ficar com vontade de chorar em algumas situações, né? Ou se a pessoa está rindo, a gente ri da risada da pessoa, às vezes não é nem da piada. E bocejo, espirro, bom, vocês podem pensar em diversos exemplos para a atuação dos neurônios espelho que vocês vivenciam todos os dias. Então, pensando nisso, em neurônios espelho, nessa capacidade que a gente tem de estar próximo, de empatia e tudo mais, vamos para o primeiro estudo. Esse estudo foi feito na Universidade de Harvard, tá? Por 2 pesquisadores muito importantes, Christakis e Fowler. Eles pegaram em torno de 12 mil pessoas entre os anos de 71 e 2013. Então, 32 anos de estudo, um estudo longitudinal. E aí eles queriam ver a relação do ganho de peso dessas pessoas, se isso tinha relação com a influência que elas tinham sobre outras pessoas. Então, o que aconteceu? Eles queriam ver entre amigos, irmãos e esposo e esposa, pessoas que moravam na mesma casa. E eles constataram que dentro desses 32 anos de estudo, as pessoas que ganhavam peso, elas tinham tendência de 57% de chance, né, de influenciar um amigo, de 40% de chance de influenciar um irmão e de 37% de chance de influenciar um esposo ou uma esposa, para que essa pessoa também ganhasse peso. Então foi se percebendo que as pessoas obesas foram ficando juntas ao longo desses 32 anos, então eles têm gráficos para mostrar isso, né, como que essas pessoas se agrupam, pessoas que estão com o IMC acima, né, do que seria o recomendável pela saúde, né, pela Organização Mundial da Saúde, enfim. Então isso mostra que as pessoas que têm o mesmo comportamento vão se aproximando. E o comportamento da obesidade, ou o problema da obesidade, é um problema que não pode ser pensado apenas individualmente, mas socialmente. Então a gente não pode culpabilizar apenas uma pessoa, apenas um indivíduo por isso. É um problema que a gente tem que pensar socialmente. E não estou falando aqui que a obesidade é um problema porque eu estou sendo gordofóbica, gente. Muito longe de mim. Eu acho muito importante a gente problematizar isso e problematizar o tamanho do preconceito que existe em torno de pessoas que estão acima do peso, porque a gente vive meio que numa situação muito forte de apelo midiático por um tipo de corpo. Então, a pessoa que é obesa, provavelmente ela vai procurar pessoas também obesas. Isso também me parece muito óbvio ao ver esse estudo, porque as pessoas que são obesas geralmente são hostilizadas na sociedade. Então, grandes chances de uma pessoa obesa não querer ir para uma academia. Inclusive, já conversei com pessoas que me falam que são obesas e que nunca gostariam de ir para uma academia, porque provavelmente ou não vão ser bem tratadas
ou vão se sentir muito mal, muito diferentes. Então, é importante a gente pensar também no preconceito que isso carrega, né? E por que essas pessoas andam mais juntos. Mas, enfim, o estudo constatou lá nos Estados Unidos, né, com um determinado grupo de pessoas aí, que são 12 mil pessoas, e então ele pôde constatar isso, que as pessoas tendem a influenciar as outras, pessoas obesas influenciam as outras pessoas também a ficarem obesas. Então, vamos pensar socialmente, vamos pensar fora da caixa nessa questão da obesidade. E aí, a gente vai para o estudo 2, que são os mesmos autores, também de Harvard, de novo de Harvard, que analisaram a felicidade. Eles queriam ver também a mesma coisa, né? A influência que as pessoas têm sobre a felicidade das outras. Então eles pegaram em torno de 4.700 pessoas entre os anos de 83 e 2013, então 20 anos também de estudo longitudinal, analisando essas pessoas periodicamente, fazendo questionários, enfim, não sei exatamente explicar para vocês como que eles puderam chegar a esses resultados, mas chegaram. Eles também queriam ver se as pessoas que estavam felizes poderiam influenciar amigos, irmãos e vizinhos, e esposo e esposa. Eles chegaram à conclusão de que sim, de que existe uma porcentagem para cada uma dessas... Tá lindo esse papel, né? Uau, socorro. Mas moral da história é a gente saber que a gente pode influenciar. Então, se a gente for pensar em amigos, podemos influenciar 25%. Se eu fico feliz, eu posso influenciar um amigo meu, 25% de chance dele ficar feliz também. Esposo, esposa, 8%, já um número um pouco menor. Irmãos, 14% e vizinhos, 34%. Imagina, 34%. Para a tua capacidade de influenciar um vizinho também estar feliz. Então isso também mostra que a felicidade, né, essa questão toda das pessoas estarem bem, é uma coisa social. Então, eu estou bem porque as outras pessoas também estão bem. Isso é muito importante também relacionar com a questão que eu falei no início sobre os neurônios espelho e a empatia. Então, é importante eu ver que as outras pessoas perto de mim estão felizes para eu me sentir feliz. Isso é uma coisa muito humana e muito legal de se pensar, né? E aí, esses dois estudos, tá, os dois falam que a gente tem uma influência de até 3 graus de separação. Então, eu posso influenciar até o amigo do meu amigo a ser mais feliz, ou, nesse caso do estudo da obesidade, a aumentar o peso. Imagina, 3 graus de separação. Esse estudo chegou também por diversos tratamentos metodológicos que eles chegaram nessa conclusão. Se tu quiser saber mais, pode pegar o estudo que está na descrição, bem específica a metodologia dele. Então, bem legal a gente pensar também nisso, né? Que a gente tem influência, uma grande teia de influência nas outras pessoas para a felicidade, para aumento de peso, enfim, para estilo de vida, né? A gente pode transferir isso para outras coisas também. E aí, pensando que tudo isso que eu estou falando, né, não é só biológico, é social também. Então, não cabe apenas a gente culpabilizar o indivíduo por uma situação biológica que não é só biológica, que também tem um fator social muito forte associado. Beleza, vamos lá. Vamos pensar por quê. Por que esse fator social é tão importante? Por causa desse hormônio aqui, ocitocina. Ele é conhecido como hormônio do abraço, mas ele também é o hormônio que causa a contração da musculatura lisa para que a mulher possa ter o filho, para que ela possa ter um parto, e também na amamentação. Então é um hormônio de conexão, basicamente. Ele acontece no abraço, ele libera o hipotálamo, que é uma região do nosso cérebro, libera esse hormônio que causa prazer, que causa conexão com a pessoa. Então acontece também na relação sexual, acontece no abraço, acontece em relações sociais, por exemplo, eu vou fazer um trabalho voluntário e tenho um sentimento muito bom com aquilo, e isso vai me produzir ocitocina, no abraço, enfim, em relações felizes, em alegria entre pares, isso traz a ocitocina. Por que é importante a gente produzir ocitocina? Porque além da conexão, do prazer e de todas essas coisas legais, vocês lembram da amígdala, que é aquela estrutura do cérebro que é pequenininha, que é bem primitiva, que faz com que a gente desperte medo, fuga e todas essas sensações que podem causar problemas de saúde? Pois é, então a ocitocina ela diminui a ação da amígdala. Então quanto mais ocitocina a gente produzir, menos a gente vai ter essas reações de estresse, essas reações de medo, de fuga, de aumento de cortisol. E também a ocitocina é utilizada para tratar doenças como esquizofrenia, como depressão, e utilizada em situações administrada para os pacientes para que eles tenham melhora nas suas relações sociais e melhora nos sintomas da doença. Então, legal, vamos lembrar da ocitocina, né? E vamos para o último estudo, porque a gente está falando aqui de ocitocina e de relações sociais, de pessoas se amando e estando juntas, legal.
Daí a gente vai pensar em redes sociais. Então, vamos falar um pouquinho de redes sociais, da importância que elas têm na nossa vida. Então, eu peguei esse estudo, que foi feito no Journal of Adolescence, que é lá da Escócia, foi feito com adolescentes, 467 adolescentes. Eles queriam estudar o comportamento desses adolescentes nas redes sociais, mais no período da noite. Então, eles fizeram questionários, né? Existe também uma metodologia específica, para ver que quanto maior o tempo de rede social à noite, mais esses adolescentes tinham relação com ansiedade, depressão, com um sono ruim e com uma baixa autoestima. E esse aqui não é um estudo, tá? Quer dizer, na verdade esse aqui é um estudo. Existem muitos estudos relacionando ansiedade e depressão com redes sociais, com Facebook, com Instagram. Existem estudos específicos que falam de Instagram e de Facebook, não falam de redes sociais genericamente. Então, importante a gente pensar na influência que tudo isso nos causa, né? Para adolescentes nesse estudo, mas vocês adultos não se sintam excluídos, porque a gente tem que pensar também nisso. Com adolescentes ainda pode ser que seja pior, porque se a gente pensar que essas adolescentes nasceram já numa era que já existia smartphone, pessoas que estão acima de 30, tipo eu, passaram por várias gerações, não tiveram nem celular por um tempo, né? Então é um pouco diferente a relação, mas ainda assim a gente tem que cuidar, tem que pensar nisso. Por que isso pode ser muito ruim, né? Porque a tendência é a gente se comparar com os outros. A gente vai olhar na rede social e vai achar que está para trás ou que está, não sei, deixando de fazer alguma coisa que deveria estar, e aquilo causa uma ansiedade, pode causar uma tristeza. Tem diversos relatos de pessoas que se sentem muito ansiosas vendo redes sociais ou muito tristes, né? Porque, eu devia estar atingindo muito mais. E a gente sabe que o que está ali não necessariamente é real. Então, imagina isso com relação ao exercício, que agora eu vou trazer mais para a nossa área aqui. Se a gente fica vendo, né, tem muitos blogueiros que falam sobre exercício e a gente fica se comparando, a gente fica querendo atingir aquele corpo, aquela estética. Em geral, esses blogs, essas pessoas, elas tendem a puxar muito para a estética, elas não vão falar muito da saúde ou vão falar secundariamente, vão falar de estética, então a gente vai se comparar. Então, isso é muito marcante no exercício e na educação física como um todo. Então, vamos para as dicas. Eu já dei um pouco de dicas aqui, mas vamos sistematizar. A dica número 1 que eu dou para vocês, nós aqui da Autonomia damos para vocês. Vamos tentar usar as redes sociais com cuidado, vamos tentar usar com sabedoria, sem se comparar. Então, cada pessoa tem uma maneira de reagir ao treinamento, a uma dieta, a uma mudança de estilo de vida. Não tem por que eu me comparar com a outra pessoa. Não faz sentido, não faz sentido. O que faz sentido? Dica 2, vamos cuidar com os nossos grupos, vamos cuidar com o tipo de pessoa com quem eu me alio. Então, por exemplo, estou buscando uma mudança no estilo de vida, estou buscando melhorar minha alimentação, estou buscando, não sei, ficar mais saudável. Me junto com pessoas que buscam isso também. Eu não preciso me abandonar todo mundo, mas eu posso tentar achar grupos de pessoas que busquem as mesmas coisas. Então isso é muito legal a gente pensar. Existem grupos aí, as redes sociais também que podem ajudar, que vão te ajudar a isso. Então a gente vê, por exemplo, os Alcoólicos Anônimos. É um grupo que ajuda pessoas que têm dependência em álcool, que está fazendo tudo isso junto em grupo. Então, por que não fazer atividades físicas em grupo, ou um cuidado, ou vigilantes do peso, por exemplo? Tudo tem relação com essa importância das conexões sociais. Então essa é a nossa dica. Cuidem com aquelas pessoas negativas, cuidem com aqueles grupos de WhatsApp que às vezes são inúteis, que a gente pode silenciar, ou a gente pode até sair. Às vezes a gente se sente acanhado, mas está sendo uma coisa tão negativa que talvez não faça sentido a gente continuar, né? Então, acho que vale a pena dizer não, às vezes, para pessoas que são muito negativas e aí a gente também pode falar daquilo que falamos sobre a mente, de que quando a gente está em contato com coisas negativas, com pessoas negativas, a tendência é isso refletir também na nossa capacidade imunológica e diversos outros marcadores biológicos. Então, vamos pensar biologicamente e vamos pensar em cuidar das nossas relações sociais. Beleza. E a última dica, terceira dica, agora já não me lembro que número que é, mas acho que é a terceira, vamos cuidar com a rede social na hora que a gente acorda. Então não faz isso, pelo amor de Deus, essa é uma dica de ouro, não acorda e vai olhar a rede social. Tu pode acordar, desligar o despertador, deixa o celular de lado, porque na hora que a gente acorda e a gente começa a ver a tendência de ter uma ansiedade, de se sentir para trás, é muito maior. Então espera um tempo, eu não vou te dizer quanto tempo, tá? Eu acho que isso é uma sabedoria que cada pessoa tem que desenvolver, é um autoconhecimento, mas não acorda e já vai mexer em rede social, Instagram, Facebook, seja o que for, Orkut.
Não faz isso, tá? E outra coisa, cuidado com a noite, antes de dormir, um pouquinho antes de dormir também. Tenta deixar o celular, que é a mesma história do sono. Além da história da tela, ter uma luz que dificulta o nosso sono, também tem a história de a gente criar ansiedade e tristeza por causa de ver a vida dos outros ali. Então, na hora que acorda e um pouquinho antes de dormir, evita celular, evita rede social, basicamente. Beleza? Então é isso. Essas são nossas dicas, esse é o nosso aprofundamento sobre esse assunto. Se vocês quiserem saber mais, nos procurem. Não temos a intenção de ser especialistas. A gente está trazendo o geral do que tem de mais atual sobre relações sociais, sobre redes sociais, para que a gente possa discutir isso com relação à saúde, discutir com relação à melhora dos resultados e trazer vidas melhores para as pessoas mesmo. Então, se tu tiver afim, tu tiver bem comprometido, pensa em tudo isso que a gente está falando e pode perguntar, pode trocar uma ideia. Se quiser também, se achou legal esse conteúdo, se inscreve aí no canal, troca uma ideia com a gente e muito obrigada até aqui.